Com o lema Construir, Lutar e Avançar, o 9º Congresso Estadual dos Bancários foi realizado no último sábado, dia 26, e contou com a presença de diversos bancários de bancos públicos e privados. O evento aconteceu na sede da entidade durante todo o dia, no qual foi discutida a conjuntura político-econômica, o cenário em que ocorrerá a campanha da categoria, a situação dos bancos públicos e as estratégias de luta para o ano de 2014. No primeiro horário agora, pela manhã, a gente teve a apresentação do Jair, companheiro da Caixa Econômica, o Carlos Souza falou sobre o Banco Brasil e Banco do Nordeste, e agora na parte da tarde o Carlos Cordeiro vai falar da campanha salarial, né? E aí logo após ele vai falar de conjuntura e campanha salarial. Logo após essa explanação do Carlos Cordeiro, que é o presidente da Contraf, a gente vai à reunião por grupos. Aí vai ser dividido o quê? Bancos públicos divididos em Banco do Brasil, Caixa e Banco do Nordeste, e uma outra reunião com o pessoal do Banco Privado. É feito um debate, né, sobre os temas emprego, remuneração, é feito todo esse debate, e de lá vão sair propostas que nós vamos trazer para a plenária para levar para o nosso encontro nacional, para nossas conferências regionais, né, e depois para o encontro nacional que acontece depois da Copa. Então hoje no final da tarde, né, após o encerramento dos trabalhos, após a aprovação das propostas que vão ser trazidas dos grupos, nós vamos fazer a eleição dos delegados que representarão os sindicatos bancários de Alagoas, tanto na Conferência Regional como no Encontro Nacional. Bom, vão ter várias questões importantes. Primeiro, é a questão do emprego, né? Tendo em vista que o concurso do Banco do Nordeste vigente se expira no dia 9 de junho, certo? O banco sinalizou que vai contratar mais 1.500 funcionários, e aí vamos pressionar, né, para o banco colocar por estado quantos funcionários vão ser convocados, né? Tendo visto que o banco às vezes sinaliza uma quantidade e no final não direciona para onde vão essas vagas e no final nem chama aquela quantidade que foi publicada. Outro problema que vamos dar bastante atenção, ênfase, é a questão da CAPEF, né, a questão previdenciária, porque hoje temos um banco com muitos funcionários querendo se aposentar e não se aposentam devido ao problema que hoje existe na Caixa de Previdência. Para que vocês tenham uma ideia, a maioria dos funcionários hoje que querem se aposentar, após a aposentadoria, né, não receberão nem 40% do que recebem hoje. E isso já considerando o valor do INSS. Certo? Então isso é um problema grave, que em 97, na verdade, houve um congelamento, né, na questão do valor que o banco contribuía naquela época para a Caixa de Previdências, né, que antes era o mesmo valor que o funcionário contribuía, o banco também, mas só que era sobre o valor total do salário. Hoje, qual é o maior problema hoje? O mesmo salário que o funcionário recebia em 97 continua contribuindo sobre aquele mesmo salário. Então hoje, de 97 para cá, né, ocorreram vários aumentos, né, devido às nossas conquistas, né, das nossas lutas no período da nossa database, só que o banco não acompanhou esse aumento. Então, como a contribuição está sendo em cima do salário defasado, então a gente tem a maior dificuldade hoje quando o colega vai se aposentar, porque não houve a contribuição na diferença, ou seja, no aumento. Então isso é uma bandeira de luta de todo o movimento. A gente tem enfrentado bastante dificuldade. O banco saiu ultimamente com o PID, que é um programa de incentivo ao desligamento, só que não atende às nossas reivindicações, porque esse programa tem caráter indenizatório, né? E o que a gente quer é um programa que seja voltado para a questão previdenciária mesmo, para que quando o funcionário se aposentar, possa ter qualidade de vida. Outro problema sério que vamos ter que discutir é a questão da terceirização. Né? Hoje é um problema sério, geral, entendeu? Mas no Banco do Nordeste, considerando os bancos públicos, o Banco do Nordeste é o pior, porque existe um outro banco dentro do BNB, que é a questão do INEC, que é o Instituto Nordeste de Cidadania, que é um OCIP, né, que operacionaliza o Crédito Amigo e o Agroamigo. Para que vocês tenham uma ideia, aqui em Alagoas, no último levantamento que fizemos em 2011, para verificar a quantidade de funcionários que existiam trabalhando para o Crédito Amigo e o Agroamigo, tinha em média de
270. E naquela época a gente tinha apenas 230 funcionários. Então já existia mais do que 100% de funcionários, né, desse Instituto Nordeste Cidadania, que nós consideramos como terceirização, e o banco se vale de uma lei que existe, que é com relação ao microcrédito, né, e se acha no direito de colocar dentro da estrutura do banco, inclusive bancar, né, essa estrutura todinha. Para você ter uma ideia, na última campanha salarial, né, conseguimos em mesa a criação de uma comissão paritária para discutir a questão de terceirização. Inclusive eu coordenei, né, essa comissão, só que quando chegou na parte do Crédito Amigo e Agroamigo, o banco não topou em hipótese alguma discutir. E ainda queria que nós funcionários assinássemos, né, um relatório sobre a terceirização do banco sem constar Crédito Amigo e Agroamigo. E os representantes dos funcionários, lógico que não assinaram, né? Eu mesmo fui o primeiro a dizer, olha, não tem como a gente sair daqui com um relatório, né, sobre a terceirização do banco e não ter discutido Crédito Amigo e Agroamigo. Tem outro ponto também interessante que precisamos discutir, é a questão da organização, né? Porque tudo isso que vem à tona, né, a gente tem que ter responsabilidade e saber que jamais a gente vai conseguir avançar e conquistar sem a participação e a mobilização de todos, principalmente os que estão dentro das unidades, que são justamente eles que fazem o dia a dia. Nós estamos aqui para encaminhar as demandas, né, de todos os funcionários, mas a gente sabe que na hora da mobilização só o sindicato não faz a diferença. Precisa sim do apoio, né, e do engajamento de todos os bancários para que possamos avançar e conquistar todas as nossas demandas. Estou aqui falando para a classe trabalhadora que representa todos os bancários. Então todos nós temos que estar empoderados do que está acontecendo nos bancos públicos, no que acontece na Caixa, como o Jair acabou de colocar, o que acontece no BNB, o que acontece no BB, e o que acontece no Bradesco, o que acontece no HSBC, o que acontece no Itaú. A contrapartida disso também tem que ser verdadeira, né? O ataque aos trabalhadores não é um ataque só ao nosso banco, o ataque é a nossa categoria. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Então, assim, primeiro, os bancos públicos são fundamentais em duas vertentes. Primeiro, quem tem o papel hoje de fomento, desenvolvimento do crédito, ainda são os bancos públicos, o que é uma excrescência, porque banco no Brasil é concessão pública. E se banco é uma concessão pública, seria necessário que também o governo cobrasse do Itaú, do Bradesco, do SBC, do Santander, de todos os bancos privados, uma contrapartida pública. Fosse em juros mais baixos, foram sim projetos voltados à agricultura, voltados à moradia, e não o que acontece hoje. Nós sabemos que o sistema financeiro nacional brasileiro é agiotagem pura, o maior spread do mundo, é a maior taxa de retorno de lucro real do mundo. Não é à toa que os 6 maiores bancos brasileiros têm, nos últimos 4 anos, praticamente dobrado o seu tamanho. Como é que a reforma política pode beneficiar a classe bancária? Nós, na sociedade brasileira, tem que ter claro o seguinte: eu preciso ter políticas que atendem a população, né? Do jeito que está hoje a disputa política, só o empresário, só os grandes é que vão poder participar do parlamento. E o parlamento, ele não pode ser de um segmento, ele tem que ser da sociedade toda. Nós temos que fazer alteração, nós precisamos ter mais mulheres no parlamento, nós precisamos ter a classe trabalhadora no parlamento. Hoje ela é subrepresentada, né? Hoje o Congresso ele é composto por 70% ou de setor empresarial ou de representação das entidades que representam o setor empresarial ou dos profissionais liberais. Os trabalhadores ou as candidaturas populares, elas estão sendo excluídas do processo. Por quê? A forma de você fazer campanha, o custo de uma campanha, ele inviabiliza as candidaturas populares. Por isso que a reforma política tem que ser ampla, participativa, para que qualquer cidadão que tenha uma boa ideia, a população precisa aprovar eleger um parlamentar com esse viés, um vereador, um prefeito, não eleger quem tem só porque o cara tem dinheiro, ele precisa ser eleito pelas ideias. Então não podemos ter um Congresso hoje que é pautado pelo dinheiro, né? Não é nem pelo salário deles, porque isso aí é o de menos. Mas nós tivemos diversas pautas aí recentemente que o trabalhador ficou a ver navios. O cidadão comum, seja de transporte público, seja de avanço nas pautas sociais. Por quê?
o interesse do capital prevalece sobre o interesse da maioria da população. Jair, e qual o maior desafio da classe bancária para o ano 2014? Rapaz, os bancários, nós trabalhamos num segmento que ganha muito dinheiro, que são os bancos, né? Então, o banco, em crise ou sem crise, ele ganha muito dinheiro. Então, dos trabalhadores que trabalham com o dinheiro dos outros, então o desafio vai ser a mobilização, convencer, né, o próprio trabalhador da importância desse enfrentamento com os patrões, né? Os bancos privados hoje continuam demitindo. Na Caixa a gente ainda tem contratação, precisa contratar mais, porque falta gente, tem um espaço muito grande para crescer. Eu acho que o que vai estar focado esse ano, na minha opinião, será a condição de trabalho, né? Nós não podemos trabalhar com a meta abusiva, nós temos que ter o nosso momento de lazer, nós precisamos conviver com a nossa família, as namoradas, os namorados, maridos, esposa. Nós não podemos viver para o trabalho dia e noite, sábado e domingo. Nós temos que ter a nossa vida social e acho que a campanha salarial, na minha opinião, tem que focar as condições de trabalho. Claro, dinheiro, né, vai estar na pauta, mas eu acho que hoje o trabalhador precisa olhar a sua saúde porque a gente está adoecendo muito. Categoria bancária tem muita gente sendo afastada e isso é imposto pela regra, pela meta, pela forma truculenta como os bancos implementam as suas metas. Eu acho que esse, na minha opinião, vai ser uma boa pauta e com certeza, sem contar na segurança, né? A segurança também hoje os bandidos, né, estão cada dia mais sofisticados nas suas armadilhas, né? Então nós temos muitos colegas sendo sequestrados, né? Você tem crimes muito sutil, né? Bandido sequestra a família de bancários, fica com a família durante a noite, então isso é muito sofrido. Nós temos muitos colegas sendo assassinados em assalto. Acho que esses serão os pautas da campanha e com certeza muita mobilização. Qual que vai ser a nossa estratégia nessa campanha para enfrentar esse problema do corte de emprego? Passa um para frente, aí vamos falar do outro desafio, que é o desafio da saúde. O bancário hoje ele entra na greve por problema de condições de trabalho e sai pela questão da remuneração, é isso? Todo mundo reclama as condições de trabalho, mas na hora que vê o tamanho da PLR, o tamanho do índice, opa, acabou a nossa campanha. Mas é as condições de trabalho que ele entra na greve. E aqui a gente vê, esses dados são dados, que eu não estou vendo o ano ali, mas é do ano passado, de 2012. E que no ano total de 2012, 4 mil bancários foram afastados. E 1/4 por transtornos mentais. Os dados agora, conta do dia 28, da matéria na página da Contraf, são 18 mil afastados no ano passado e 57% por transtornos mentais. Mais da metade. E esses transtornos mentais, sabe o que é? Uma pequena depressão, uma média depressão, uma tentativa e consumação de um suicídio. E nós não vamos representar esse trabalhador, mas precisa ser esperança para ele. Ó, tem jeito sim, nós falamos para a menina lá em Florianópolis, não, vai para o seu sindicato, vamos se juntar, não é só você que está passando por esse problema, nós vamos negociar na mesa da FENABAN, nós vamos buscar alguma alternativa, porque você não sofre isso sozinha. Outros sofrem, o que o banco está fazendo com você é sacanagem, e conte com a gente, conte com a Contraf, conte com o sindicato, nós vamos nos ajudar a enfrentar esse problema. Então nós temos que ser esperança, não adianta ficar vendo essa desgraça toda de corte de posto de trabalho, de doença, a gente aqui só fala das coisas ruins e não aponta pelo menos um caminho, né, ou uma tentativa de um caminho. Mas é importante ver a realidade. Aqui, o tanto de bancário adoecendo por conta dessa gestão que o banco faz, que é uma gestão do lucro e não a gestão de pessoas. Então, como é que nós vamos enfrentar esse debate aqui? Vocês vão para o grupo daqui a pouco, não vão? Precisa sair desse grupo uma alternativa para enfrentar esse problema. Precisa sair do grupo uma alternativa para enfrentar o problema do corte de emprego. E assim nos 100 sindicatos nossos. Se 100 sindicatos refletirem isso com carinho, eu acho que ideias boas vão surgir. Agora, se a gente fizer no piloto automático para cumprir tabela, nós não vamos fazer um sindicalismo sério. Olha, essa luta de todos os trabalhadores em relação à terceirização, o projeto de lei 4330 do deputado Sandro Mabel e do deputado Arthur Maia, lá da Bahia, é um projeto que fere muito, né, a qualidade de vida e de trabalho de toda a classe trabalhadora e também dos trabalhadores bancários. Então, no ano passado e esse ano,
todos os trabalhadores se mobilizaram no Congresso Nacional. Uma vez por semana nós invadíamos aquele Congresso, íamos conversar com os parlamentares na sessão de trabalho da Câmara dos Deputados, e com esse trabalho, com essa mobilização, nós conseguimos barrar momentaneamente esse projeto. É um projeto que é muito ruim porque ele permite você terceirizar absolutamente tudo. No caso nosso dos bancários, por exemplo, né, se esse projeto vier a passar, você pode terceirizar os caixas dos bancos, você pode terceirizar os gerentes dos bancos. Isso porque na lei coloca que você acaba com a questão da atividade fim e da atividade meio, e você cria então uma empresa especializada. Então você pode criar uma empresa especializada em caixa, que ela vai fornecer caixa para o supermercado, caixa para a farmácia, para a padaria e por que não para o banco. Você pode criar uma empresa especializada em gerentes. Você pode ter gerentes para várias empresas e também para os bancos, né? Então, com a mobilização muito forte da categoria bancária e também da Central Única dos Trabalhadores, nós barramos esse projeto momentaneamente, né? Porque agora eles estão querendo, passadas eleições, retomar de novo esse projeto para que possam vir para cima os trabalhadores, e nós então estamos bastante mobilizados para vencermos não só a batalha, mas vencermos essa guerra. Eu não paguei a escola das minhas filhas, paguei as minhas dívidas, paguei IPTU, paguei IPVA, tudo dinheiro. Então, se eu juntar todos esses valores, o salário de 2.000, o ticket de refeição, o ticket de alimentação, o vale transporte, a PLR adicional, se eu juntar tudo isso num ano e dividir por 12, sabe quanto vai ser a remuneração minha, média? O dobro do meu salário, vai ser 4.000. Então, hoje, a remuneração média de um bancário e de banco privado, que está próximo aí do piso, é o dobro do salário dele. Tá certo? Agora, vamos fazer aqui uma simulação. Como tem muita demissão e rotatividade, se esse bancário for demitido, ou aqueles que foram demitidos, a rescisão dele foi feita sobre qual valor? Sobre 4 ou sobre 2.000? 2.000, né? Então já tem uma garfada na metade da remuneração dele. E aí, de novo, qual que é a estratégia que nós vamos fazer para enfrentar esse problema? Isso é um problema violento. Mas vamos pensar diferente, vamos ser otimistas. Esse bancário vai ficar no banco e vai se aposentar. Legal, né? E aí, no mês seguinte ele se aposentou. Ele ganhava 4.000 por mês. No mês seguinte ele vai receber quanto? 2, não. 1.600, 1.700. Ainda tem um fator previdenciário. Não é isso? E como é que você vai fazer a compra no mercado? E como é que você vai pagar o IPVA? Você vai ter que vender seu carro? Como é que você vai pagar o seguro? Você não vai poder mais ter carro? Como é que você vai pagar a escola das meninas? Não parou de estudar? Eu me aposentei e ninguém mais estuda? Então nós não vamos enfrentar esse problema da remuneração? Tá bom do jeito que tá? E aí vamos mais para frente aí, Ismael. Aí, como nós somos porreta, e somos mesmo, e não vamos desvalorizar o que a gente fez até agora, nós fizemos as maiores greves que esse país já teve. Nos últimos 10 anos, a categoria bancária foi a que mais fez greve, de maneira correta, organizada no país inteiro, com a mesma mídia, e ela teve resultados fantásticos, né? Então, em 2010 foram 8.000 agências fechadas, 2011, 9, 2012, 10, e 2013 foram mais de 12.000 agências fechadas. Qual é o foco aí do pessoal do Banco do Brasil nessa discussão de grupos que vai acontecer daqui a pouco? Olha, a gente quer fazer uma discussão, apesar de ser ampla, mas centralizar em salários, né? Que o problema é que dos últimos anos que tem ocorrido no Banco do Brasil principalmente, que eles valorizam muito a remuneração variável e não a fixa. A gente quer inverter esse papel, porque a variável quando dá ascensão do colega, mas quando ele perde a comissão, ele fica desamparado financeiramente. E a fixa, essa é uma parte que ninguém mexe, né? Enquanto ele tiver funcionário, por isso temos que valorizar mais, é uma reivindicação geral dos colegas do Banco do Brasil. A gente está dentro de um contexto nacional e o debate principal é justamente a política de gestão dos bancos dentro desse contexto nacional. A gente fala há pouco em relação às dificuldades dos bancários que têm enfrentado, porque nosso governo, né, apesar de ser um governo do povo, um governo do PT, mas a própria estrutura organizacional do governo força com que as medidas que os bancos
tenham tomado junto ao seu funcionalismo, ainda é muito característica de um governo neoliberal, né? Se a gente tiver que dar um exemplo de empresas que adotam sistemas radicais em relação ao neoliberalismo, são os bancos. A gente fala isso em relação ao enxugamento de quadro, a quantidade de demissões que a gente tem visto anualmente, a questão do atendimento ao público, que cada vez mais os bancos têm expulsado os clientes de dentro das agências, os clientes de baixa renda de dentro das agências, botando em atendimentos precários de correspondentes bancários, a questão também do enxugamento do quadro, levando os funcionários ao adoecimento, isso aí cada vez mais potencializando os lucros desse banco, onde a gente nota que a política dos bancos atualmente é voltada simplesmente ao resultado. E um resultado tão absurdo que a cada 4 anos o banco consegue dobrar o seu patrimônio. A cada 4 anos é um novo Banco do Brasil, é um novo Banco Bradesco, é um novo Itaú que surge no mercado, porque devido a todas essas precariedades, eles potencializam o lucro e ao mesmo tempo subjuga a categoria ao adoecimento, à demissão e aos salários baixos. Prestigiando o evento aqui, fala pra gente também a importância, né, da categoria se manter unificada, não só assim no período da campanha, mas no decorrer de todo o ano. Bom, é importantíssimo que todos os sindicatos, de qualquer categoria que seja, estejam unidos. A classe como um todo, não só o sindicato e aqueles que compõem a diretoria do sindicato, nem a panela de quem compõe o sindicato. É importante que todos tenham o sentimento de que o grupo tem que estar unido, principalmente o grupo dos bancários. Nós somos, eu posso dizer nós, porque tenho parentes bancários, né? A minha sobrinha, a Juliana, do Banco do Nordeste. Então, é importante que a Dilma tenha conhecimento de que nós somos 500 mil pessoas que podem trabalhar e que vão trabalhar por ela, né? Esses 500 podem se tornar 1 milhão de pessoas. Então, é um núcleo extremamente importante. É cada vez mais necessário esse entendimento do grupo, do apoio para a Dilma, para manter e, se possível, avançar no que nós já conquistamos, né, nas nossas conquistas do profissional. Porque o grande problema é que se outros assumem a presidência, que seria um grande risco, nós teríamos uma perda imensa, né? Temos conquistado ao longo desses 12 anos de governo do PT avanços importantes para a categoria e precisamos avançar mais. É importante que essas direções de bancos fujam da esfera de nomeação política, se valorize a meritocracia, entre outras coisas. E a importância de um congresso como esse, que nós já estamos no 9º congresso, e para falar um pouquinho também que está chegando os bancários novos, né, que já tem uma visão diferente, como é que a gente deve conversar com esse pessoal? Bom, é sempre importante sangue novo. Eu digo que a reoxigenação do sistema ela é importante e se faz com pessoas novas. Daí a necessidade de congressos como este, porque nós vamos mesclar a experiência e trazer o arrobo da juventude para que a gente possa sempre avançar. Tendência com a idade, com desgaste, com cansaço, é que haja acomodação. Então, os novos que estão chegando, vi aí o depoimento de um rapaz de 24 anos, animadíssimo, né? Então, isso estimula que a coisa ande. E a mescla da juventude com a experiência é fantástica. Daí só podem sair coisas boas e futuro, né? De futuro. De suma importância para o movimento sindical como um todo. Não tenha dúvida, né? Até porque a média, me parece que a média de trabalho do bancário não é muito elevada, há uma rotatividade grande, né? Então é importante que congressos como este escutem os jovens e orientem essa turma, né? Não deixe essa turma solta. É importante que traga essa turma para dentro do sindicato, faça movimentos, traga gente boa para falar da conjuntura nacional, né? De forma que o discurso fique homogêneo. De 2005 para cá, as centrais, todas as centrais de trabalhadores, elas fazem um trabalho conjunto e esse ano escolheram um tema sobre esse dia, né, em memória das vítimas de acidente de trabalho. E o tema é esse que está nesse cartaz, a gente está
apondo os cartazes e a gente vai passar nas agências também apondo os cartazes, que é justamente a assédio moral do trabalho e violência organizacional, a doença pode matar. Veja, o tema desse ano é justamente a grande mazela atual dos bancários. Atualmente o assédio moral passou a ser a grande mazela dos bancários. Até então, devido ao trabalho constante, tinha como referência, em termos de doença, mazela, LER-DORT, que são aquelas lesões por esforço repetitivo e doença ocupacional relacionada ao trabalho. Já se tinha logo na mente, na ideia, logo de primeira, o bancário. O que acontece é que, devido a um acirramento exacerbado pelo lucro, e o ser humano ele passa a ficar num plano inferior, essa questão de ter o lucro em detrimento da saúde do trabalhador fez com que o assédio moral, essa figura agora que surgiu, esse tema grande do assédio moral, passou a ser a grande mazela entre as doenças do bancário. E o assédio moral, na verdade, é um conjunto de ações ocasionado, na sua maioria, por gestores em relação a subordinados, onde ele vai minando a saúde do trabalhador dia a dia. No banco, a gente coloca como evidência aquela questão de cobranças por metas. Metas essas, todos temos metas, uns de uma maneira mais eloquente ou não, mas as metas no banco, ela passa a ser abusiva porque ela é uma meta que não vai ser alcançada nunca e ela é constante e progressiva. Então cobra-se do bancário por metas e as metas, entre elas, tem venda de produtos, tem aquela questão de aumentar cada vez mais o lucro. E aí o que acontece? Soma-se com mais condições de trabalho. E aquela pressão constante para bater meta, para vender produto, entre outras coisas, começa o próprio bancário a adoecer. E ele adoece por muitos problemas, e aí a parte mental, física e mental. A parte mental começa justamente com alguns distúrbios, depressão, distúrbio do sono, ele tem a libido prejudicada, ele começa a entrar em depressão, pensamentos suicidas. Infelizmente, a categoria bancária é campeã em suicídio. A pessoa chega ao ponto de tirar o bem maior, o patrimônio maior que é a própria vida, em desespero por uma relação contínua de agressão em relação ao batimento de metas. Interessante que o nosso congresso foi o primeiro congresso em nível congresso estadual a nível nacional e dos sindicatos cotistas. Nós fizemos a nossa pauta de reivindicação, estamos levando para a conferência regional no dia 14, 15 e 16 lá na Paraíba e esperamos que algumas delas sejam encampadas. Nós estamos pretendendo mudanças na PLR, que é a participação do lucro e resultado, e também nós vamos levar algumas coisas que os bancários puderam detectar na questão do cumprimento do horário de 6 horas, pagamento de hora extra. Então é uma pauta extensa, eu estou citando só alguns pontos, mas nós esperamos que ao final, tanto seja aprovada na Conferência Nacional, como que ao final a gente consiga colocar isso para os banqueiros e consiga arrancar conquista como tem sido nos anos anteriores. Jairo, e esse ano de 2014, né, vocês têm a campanha salarial em setembro. Fala um pouco, bem resumido, quais são os principais reivindicações dos bancários esse ano. A gente tem trabalhado com os eixos, que é saúde, segurança no trabalho, e também a gente tem trabalhado com como abordar as mudanças, na questão da tecnologia. Tem uma coisa muito importante que a gente sabe que é uma maré que está crescendo contra nós, que é a questão da tecnologia, a questão de usos de celular nos bancos, para fazer operações financeiras. Então, embora essa questão da tecnologia, a gente sabe que em parte vai substituir as funções dos bancários, a gente tem que achar meios para se inserir nessas mudanças e até fazer com que essas mudanças, ao invés de trabalharem contra os trabalhadores, que elas venham para beneficiar, ou seja, diminuir a carga de trabalho que já é muito extensa e está adoecendo os trabalhadores.